Bom, pessoal, para a gente poder estudar, né, logaritmos, é algo muito interessante aqui você entender que funções exponenciais, tá, e funções logarítmicas, certo? Elas estão intimamente relacionadas, ou seja, não dá para estudar uma coisa sem a outra, certo? Então, quando eu estou falando aqui de estudo de logaritmos, necessariamente eu vou ter que envolver aqui também, tá, pessoal, o estudo de funções exponenciais. Bom, pessoal, e percebam que funções exponenciais, eu coloquei aqui uma setinha por cima e uma setinha por baixo, tá, pessoal? Função exponencial é o inverso de uma função logarítmica. E uma função logarítmica, tá, pessoal, é o inverso de uma função exponencial, certo? Bom, como assim, professor, inverso? Por exemplo, quando a gente faz assim, ó, 2 mais 3, isso não dá 5, a gente não vem aqui e fala, como é que eu tiro a prova real disso? Eu venho aqui e faço assim, ó, 5 menos o 3, que vai dar 2, ou, se você preferir, você faz aqui o 5 menos o 2, que vai dar o nosso 3. E aí você percebe que o teu cálculo, né, ele está correto. Então vejam que a operação de adição ela é inversa da operação de subtração, ok? Se nós fizermos assim, olha, 3 vezes o 2, isso vai dar 6. Se eu quero tirar a prova real disso, eu pego aqui o meu 6 e divido por 3, que vai dar o 2, ou você pega aqui o seu 6 e divide por 2, e isso vai dar o 3. E você verifica que a tua multiplicação está correta, né? Você tirou a sua prova real. Percebam, pessoal, que a operação inversa da multiplicação é a operação de divisão, certo? Então, do mesmo modo que a adição, né, tem uma operação inversa, que a divisão tem uma operação inversa, que a multiplicação tem uma operação inversa, as funções também, né, elas possuem inversa, certo? E no caso aqui, a função logarítmica ela é a inversa da função exponencial e a função exponencial é a inversa da logarítmica, certo? Bom, pessoal, a grosso modo, então, vejam bem, quando eu tenho uma função exponencial, certo? Quando eu tenho uma função exponencial, eu fico me perguntando assim, olha, neste exemplo aqui, ó, 2 elevado a x igual a 8. Pessoal, o que significa um 2 elevado a x igual a 8? Significa eu perguntar qual é o expoente x para que o número 2 se torne igual a 8, né? Então, olha, qual é o expoente de x para que toda essa potência, certo? Toda essa, para 2 não, né? Para essa base 2 se tornar o número 8. Pessoal, vejam então, né, que para que isso seja verdade, eu preciso do número 3, não é isso? Nós sabemos que 2 elevado a 3 é que vai dar o resultado 8. Então, quando eu estou trabalhando com funções exponenciais, eu estou tentando descobrir qual é o expoente, né, de uma potência que vai fazer com que a base se torne aquele número desejado, ok? Bom, galera, a operação inversa disso aqui, do 2 elevado a x igual a 8, é justamente o logaritmo de 8 na base 2. E eu já explico para vocês o que isso significa, tudo bem? Mas vamos aqui então, né, para a definição, né, para o conceito, né, dos elementos de um logaritmo. Primeiro nós já vimos que a palavrinha, né, abreviação log, certo, pessoal? Essa abreviaçãozinha log, ela se refere ao logaritmo, certo? Então, pessoal, perceba que eu vou falar assim, ó, log de b na base a. Vocês perceberam que primeiro, olha só, galera, primeiro eu fiz a leitura desse cara e depois eu fiz a leitura desse. Logaritmo de b na base a é igual a x. Bom, professor, o que significa logaritmo de b na base a? Desculpa, isso, logaritmo de b na base a é igual a x. Significa que aquele x, de fato, é o valor do logaritmo. X é o logaritmo. A é o que nós chamamos de base do logaritmo, certo? E b é o que nós vamos chamar, então, de logaritmando, certinho? Então, percebam o seguinte, pessoal. Toda vez que eu estou falando de logaritmo, eu vou falar de logaritmo de b na base a, certo? Igual a um certo x. Então, percebam que todo logaritmo ele é igual a um certo x, certinho? Então, veja que esse carinha aqui, de verdade, esse aqui é o logaritmo, certinho? Esse carinha aqui chama-se logaritmando e esse aqui chama-se base do logaritmo, certo? Professor, então, independentemente de quem é A, de quem é o A, de quem é o B, vai existir um logaritmo? Não, pessoal. Existem umas condições específicas, tá, para que o logaritmo exista, certo? E nós temos aqui, então, a condição de existência de um logaritmo. Isso é algo que todo aluno precisa memorizar. É muito importante que você, aluno, memorize isso, certinho? Bom, então, olha só, pessoal. Nós temos aqui que o nosso A ele é maior do que zero, o nosso A tem que ser maior do que zero, ou seja, a base tem que ser maior do que zero, e também diferente de 1. Ou seja, pessoal, vejamos aqui então. Eu tenho um logaritmo, certo? De qualquer valor aqui, certo? Esse carinha que se encontra aqui embaixo, tá, pessoal? Ele tem que ser necessariamente maior do que A e diferente de 1. Por exemplo, professor, então existe assim, logaritmo de algum valor ali na base menos 2? Não, isso aqui não existe, certo? Porque este carinha aqui, ele tem que ser maior do que zero, correto?
Ah, professor, pode ser tipo assim 0,000000001, assim? Pode, não tem problema. Ele só não pode ser exatamente o valor zero e nem um valor menor do que zero, obviamente, certinho? E outra coisa, tá, pessoal? Define-se a ideia de logaritmo aqui também, tá? De que esse carinha não pode ser o número 1. Então aqui, ó, se for o número 1, né, isso aqui também não pode acontecer. Não existe esse logaritmo, tá, na base de 1. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê que isso acontece, certinho? Bom, pessoal, outra coisa aqui, né, é que o nosso logaritmando, certo? O nosso b, ele tem que ser necessariamente maior do que zero. Então veja que esse cara, ele tem que ser maior do que zero. Então vejam que aqui, ó, neste local também não pode existir um número negativo. De modo que então, pessoal, se tivesse assim, ó, menos 2 na base 3 aqui, ó, opa, isso aqui não existe, professor. Porque tanto o nosso b quanto o nosso a, certo? Eles não podem ser negativos. Então quer dizer que o logaritmando é sempre um valor positivo. Professor, logaritmo de 2 na base 3, isso aqui existe? Bom, isso aqui agora existe, certo? Perceba que o nosso b, ele é maior do que zero. Perceba que o nosso logaritmando, tá? Ele é maior do que zero, aliás, isso, maior do que zero e diferente de 1, certinho? Essa é a condição de existência, certo? Muito bem, pessoal. Vejamos aqui então a seguinte situação. Para a gente poder resolver um logaritmo de b na base a gente sabe que isso é igual a um x, não é isso? Muito bem, galera. Então, para a gente poder resolver um logaritmo, a gente vai transformar um logaritmo numa função exponencial. Isso, simples assim. Então, para resolver logaritmo, transforma ela numa função exponencial. Percebam, pessoal, que a função logarítmica não é o inverso da função exponencial? Sim. Então, quer dizer que para se resolver um logaritmo, eu vou usar a ideia de função exponencial. Vou transformar numa função exponencial e vou calcular isso, certinho? De modo que, pessoal, vejam só o que eu vou fazer para transformar, né, o meu logaritmo numa potência. Eu vou pegar, pessoal, a base do meu logaritmo, certo? E vou colocar aqui, ó, elevado a esse valor x, ok? Igual a esse valor b. De modo que vai nos ter assim, pessoal, a elevado a x igual a b, certinho? Pessoal, percebam neste caso aqui que o meu a não é a base da potência. É exatamente por isso que o a aqui, pessoal, chama-se base do logaritmo, certinho? Porque ambos são bases, certo? Tanto da potência quanto do logaritmo, ok? Bom, pessoal, percebam aqui então que o b é justamente o resultado dessa potência aqui, ó, cujo expoente é x, certinho? Por isso que eu estou falando assim, ó, qual é o expoente x para que a base 2 se torne igual a 8, certo? Daí então nós temos essa ideia. Bom, pessoal, então vejamos. Se eu tenho assim, olha, logaritmo, certo? De 3 na base 4. Professor, como é que eu resolvo isso? Primeiro, todo logaritmo ele é igual a um certo x. E aí como é que a gente resolve isso? Você pega esse 4, certinho? Você vai pegar esse 4 aqui e vai elevar ao valor x. E isso vai ficar igual a 3. Então vejam, pessoal, que eu vou pegar aqui e colocar assim, ó, 4 elevado a x igual a 3. Agora você só precisa resolver isso. Qual é o valor que eu posso colocar no lugar do x que vai fazer com que esta base 4 se torne o número 3? Aí de repente agora você fala assim para mim, professor, mas não tem como. Porque eu sei que o 4, né, elevado a 0 dá 1. Eu sei que o 4 elevado a 1 vai dar 4. Então vejam o seguinte, olha só a ideia. Se o 4 elevado a 0 dá 1 e o 4 elevado a 1 dá 4, então quem deve ser o expoente x para que o resultado dê 3? Então é óbvio, né, pessoal, que o x tem que ser um número compreendido entre o 0 e o número 1. Então quer dizer que para que o 4 elevado a x se torne igual a 3, significa que o meu x tem que ser igual a 0, alguma coisa. 0,8, 0,9, 0,5, não sei. A gente tem que calcular isso para poder saber, certo? E foi justamente isso, né, que os matemáticos lá no passado, John Napier, né, Gilbert Burge, né, Henry Briggs, foram exatamente isso que esses caras fizeram lá no passado. Eles calculavam cada um, né, pessoal, desses logaritmos para construir as tábuas de logaritmos que os auxiliavam, né, lá nos cálculos de navegação, astronomia, matemática financeira, enfim, onde fosse necessário.